Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando o quadro É Seu Direito. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas e às vezes até conflitos: a alocação de imóveis. Quais são os direitos e deveres de quem aluga? E o que a lei garante para o proprietário? Para esclarecer essas questões, a gente conversa com o advogado Rafael Verdante. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro É Seu Direito, doutor. Obrigada pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço o convite. Maravilha! Vamos começar, então, com os direitos do inquilino. Doutor, a lei do inquilinato garante que o imóvel deve estar em boas condições de uso. Na prática, o que o inquilino deve observar antes de assinar o contrato e assumir essa locação? É bom que sempre seja feita uma visita de inspeção no imóvel, para que ele verifique se tudo está de acordo com o que o proprietário diz que está sendo. Então, é sempre bom fazer essa visita de inspeção e também uma visita fotografada. É bom que exista um laudo simples, um relatório fotográfico das condições do imóvel para que seja assinado tanto pelo inquilino quanto pelo proprietário, para que ao final do contrato se possa colocar lado a lado o contrato e as condições para que não haja dúvida entre as partes. Excelente. Agora, outro tema que gera uma grande dúvida é sobre a pintura desse imóvel, né? O inquilino vai encontrar o imóvel com condições para uso, correto? E aí depois, quando ele for devolver esse imóvel no encerramento do contrato, ele realmente tem que pintar o imóvel com a cor e a marca que o proprietário do imóvel determina? A resposta para essa pergunta é um depende. E por que depende? Porque vai depender do que está estabelecido em contrato. Se em contrato estiver estabelecido que no momento da entrega do imóvel ele deve ser recém-pintado e com a tinta específica, sim, aquele inquilino deverá obedecer a essa obrigação contratual. Agora, se o contrato falar de devolução em condições de uso ou em perfeitas condições, o desgaste natural do imóvel não seria um limitador ou uma obrigatoriedade para uma nova pintura. Então, é sempre muito importante que seja analisado o contrato e quem vai alugar o imóvel, tanto como inquilino quanto proprietário, que se atente a essas cláusulas, para que elas existam, no caso do proprietário, se ele assim desejar, e do inquilino para que tome cuidado e tome ciência que ela exista ou não, para não ter problema na hora de entregar o imóvel. Excelente. Outra dúvida comum é saber se o inquilino precisa pagar o IPTU do imóvel que ele aluga ou se essa despesa é de responsabilidade do proprietário do imóvel, doutor. O IPTU é um imposto do imóvel, então ele é de obrigatoriedade de pagamento do proprietário do imóvel, mas também é uma situação que pode depender do contrato, que pode ficar estabelecido em contrato que aquele inquilino ficará responsável pelo pagamento do IPTU. Mas é importante que aquele proprietário tome cuidado, porque se o inquilino deixa de fazer o pagamento do IPTU, ele pode ser acionado pela prefeitura. Então, a prefeitura pode cobrar o proprietário pelo não pagamento do IPTU. Então, se ficar estabelecido em contrato que o inquilino ficará responsável por essa despesa, é bom que o proprietário verifique se de fato ele está fazendo o pagamento. E hoje existem outras formas. Esse valor acaba sendo incluído dentro do valor do aluguel e é pago pelo proprietário normalmente, para que seja garantido que esse pagamento está sendo feito. Como dito, o IPTU é um imposto do imóvel, então ele está sobre o imóvel e ele vai ser cobrado do proprietário do imóvel. E quanto à garantia do imóvel, né? Muitas vezes, na hora de fazer a alocação, você precisa pagar um calção e também pagar o aluguel. O que realmente isso significa e esse valor do calção, até que ponto ele é legal e para que serve? No caso do calção em dinheiro, ele é uma obrigatoriedade como uma garantia de que o contrato vai ser cumprido. Ele é estipulado e não pode passar de 3 meses do aluguel e ele fica depositado com o proprietário do imóvel para caso exista algum inadimplemento, ele possa garantir esse inadimplemento. Então, existe na lei algumas hipóteses de garantia do contrato, seja o calção, o fiador e até mesmo o seguro-fiança.
Então, esses três, eles vão acabar atingindo o mesmo objetivo, que é garantir o contrato. É importante que seja um dos três, e nunca os três. Então, eles existem para garantir o contrato e garantir em caso de inadimplência. Mas um contrato ficou inadimplido, o calção foi acionado, o seguro foi acionado, o calção ele precisa ser reestabelecido no momento seguinte. Ele não pode existir como forma de você vai deixando de pagar, ele vai utilizando o calção a ponto do calção ficar zero. Não, o calção ele tem que existir paralelo ao contrato e ao final do contrato ele é devolvido, corrigido ao inquilino. Correto. Agora, doutor, eu aluguei uma casa, tenho um contrato de 1 ano, mas, de repente, o proprietário do imóvel, que está alocado por mim, decide vender esse imóvel. Eu sou obrigada a abrir os portões da minha casa para que a pessoa que tem interesse neste imóvel possa conhecer o espaço? Isso precisa estar previsto em contrato ou pode acontecer simplesmente dizendo assim, ó, vou vender minha casa e a pessoa que quer comprar a casa vai aí para avaliar e dar uma olhada no imóvel. Isso pode acontecer mesmo? Pode. A lei, ela garante ao inquilino um direito de preferência na venda desse imóvel. Ou seja, quando você quer vender o imóvel e ele está alugado, você tem que oferecer ao inquilino, comunicar para ele qual é o preço e as condições de venda. Esse inquilino ele vai ter um tempo para decidir se ele está de acordo ou não e decidir pela compra do imóvel. Agora, se ele decidir que ele não quer comprar o imóvel, isso tudo de forma escrita, sempre de forma formal, para que não exista dúvida de que esse imóvel está sendo oferecido ao inquilino. Se ele não tem interesse, ele sim precisa colaborar com o vendedor, com o proprietário, e não pode criar óbices e oferecer o imóvel. Agora, quem adquire esse imóvel já vai adquirir esse imóvel alugado. Então, ele também vai estar obrigado a cumprir esse contrato de aluguel. Certo. Agora, precisa de reparo nessa casa. O proprietário, ele pode entrar para fazer reparos ou ele precisa avisar com antecedência o inquilino? Como que funciona? Se o proprietário da casa tem a chave, o controle do portão, e aí ele precisa entrar para fazer um reparo, ele simplesmente vai lá e entra na casa, ou o inquilino ele precisa ser avisado e essa hora, né, deve ser ajustada entre as partes? Sim, ajustada entre as partes. Nunca você pode violar um imóvel, mesmo você sendo proprietário dele. Pode até repercutir criminalmente uma entrada dessa dentro de um imóvel. Apesar de você ser o proprietário do imóvel, a posse do imóvel está com o inquilino. E você não pode violar essa posse por você ter a chave do imóvel. Então, sempre estabelecido com horário marcado, combinado direitinho, para que o inquilino abra a porta para você, e não o contrário. Excelente. Agora, se o inquilino foi transferido de cidade ou então precisa se afastar do emprego por conta de uma doença grave e, consequentemente, ele tem a necessidade de encerrar o contrato, mesmo que não tenha vencido ainda. O que a lei garante para esse inquilino? Ele é obrigado a pagar a multa de rescisão? Depende muito do que está estabelecido em contrato, mas pode ter uma discussão a respeito de uma força maior que vai levar à rescisão do contrato. Isso vai acabar dependendo de uma negociação entre o proprietário e o inquilino. A lei não fala bem de uma hipótese específica que seja taxativa para que esse contrato seja desfeito. O que a gente pode ter é uma negociação, a gente apresentar o comprovante médico, falar de uma força maior, ter uma boa vontade desse proprietário na hora da negociação, uma redução proporcional da multa, talvez. Alguma coisa pode ser encontrada nesse sentido, mas dentro de uma negociação entre as partes. Excelente, doutor Rafael. Agora, nós vamos falar do outro lado dessa relação. Vamos falar dos direitos do proprietário. Afinal, ele também tem garantias e são asseguradas por lei. O primeiro ponto é o mais básico. Doutor, o proprietário tem direito de receber o aluguel e os encargos na data acordada. Agora, o que ele pode
e deve fazer se o inquilino atrasar ou parar de pagar esse aluguel? Uma dor de muitos proprietários, a falta de pagamento. Então, o primeiro ponto muito importante é notifique o seu inquilino para que faça o pagamento, que é você colocar ele em mora, você dizer que ele está te devendo e que ele precisa fazer o pagamento. Se não tiver uma resposta adequada, se não tiver uma busca, uma ação judicial é o caminho. Você vai entrar com uma ação de cobrança desses valores e despejo. Essa ação pode ser paralela ou separada, pode ser só uma ação de despejo ou só uma ação de cobrança, a depender do que entende o proprietário como adequado, mas ele vai precisar judicializar o ponto e buscar esses valores, se não existir, é claro, uma negociação, uma possibilidade de negociação com esse inquilino. Muito bem. Agora, doutor, a lei, ela permite que o proprietário faça o reajuste do valor do aluguel uma vez ao ano, né? Quais índices podem ser usados e o que acontece se o contrato não estiver mencionando nem um índice específico? Como que o proprietário deve fazer esse reajuste? Comumente usa-se o GPM e o IPCA como índices para fazer essas correções. É complexo um contrato não estabelecer um índice de correção, porque você, sem índice de correção, você teria que ter um combinado entre as partes para se escolher qual é o índice que vai ser atendido. Então, é importante que o contrato sempre tenha um índice de correção. Por isso é muito importante, às vezes, que esse contrato seja revisado por um advogado. Porque, se não ficar estabelecido qual o índice, cada parte pode entender que um índice lhe é mais adequado, conta de valor que vai fazer essa diferença. Então, pode gerar um imbróglio tão grande que sim, pode demandar uma necessidade de um auxílio judicial para que seja estabelecido o índice de correção. Talvez não é interessante, é contraproducente você precisar judicializar esse ponto. Então, o ideal é que sempre, por acordo entre as partes, exista o índice. E mais importante ainda, que existe um índice reserva, porque o índice ele pode acabar deixando de existir naquele meio tempo do contrato. Então, que se estabeleça um índice reserva ou que se coloque uma cláusula que diga que o proprietário poderá escolher o índice no caso daquele índice não existir mais. Muito bem, doutor. E as garantias locatárias, né? Quais as formas mais seguras que o proprietário tem para se proteger da inadimplência? Como a gente conversou, existem 3 formas mais usuais, que é o calção, o fiador e o seguro-fianças. Definitivamente, hoje, o seguro-fianças pode que dá mais segurança ao proprietário, porque ele está vinculado a um terceiro, normalmente um banco ou uma casa de seguros. Ele é o mais seguro. Mas, de qualquer forma, tanto o fiador como o calção emprestam segurança a esse proprietário de que o valor vai ser recebido. Muito bem, doutora Rafael, são tantas dúvidas referente à locação de imóveis, tanto para o inquilino quanto para o proprietário do imóvel, mas que legal que a gente conseguiu trazer aqui algumas respostas de perguntas que são do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Quero agradecer a sua presença, a sua participação, desejar um ótimo dia para o senhor e obrigada por estar conosco. Obrigado, agradeço de novo o convite e fico à disposição. Muito bem, você conferindo aqui no nosso É Seu Direito, respostas sobre dúvidas entre proprietários e as pessoas que vão fazer aí a locação do imóvel. Fique ligadinho, o É Seu Direito volta a qualquer momento na programação da TV Câmara Campinas.